Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu quero ler só uma pequena porção, a primeira parte do texto, 2 Timóteo 3,16, que nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Eu vou parar por aqui na palavra ensino e vou desenvolver outros aspectos em outros vídeos, se Deus permitir. Mas observem, Paulo está dizendo que a palavra de Deus é útil para o ensino. A palavra ensino aqui empregada tem o sentido de instrução, treinamento, também podendo ser empregada para a recepção do ensino, né? Aquilo que é ensinado, instrução, doutrina, desta palavra que vem a nossa palavra didática, a mesma raiz, né, didática, que é uma palavra que não foi traduzida, mas apenas transliterada. Paulo diz, então, que a Escritura é inspirada e útil para o ensino. Então, Paulo está nos ensinando que a Escritura é útil para nos ensinar, não para fazer previsões, para ficar entregue aos nossos casuísmos interpretativos ou para satisfazer as nossas curiosidades pecaminosas. Ela é útil para o ensino. Deus quer nos falar, Deus quer nos ensinar por meio da sua palavra. Por isso, Paulo, em diversas ocasiões, ele enfatiza a responsabilidade de Timóteo e Tito, como de todos os ministros em geral, de meditar, preservar e ensinar a sã doutrina. Vocês podem olhar depois, por exemplo, 1 Timóteo 4, 6, 13, 16, ou seja, 1 Timóteo 4, verso 6, verso 13, verso 16, Tito 1, 9, Tito 2, versos 1 e 7. Então, é por isso que em 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele vai dizer: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então ele fala, haverá tempo, ele usa uma palavra aqui no original, que o sentido fundamental não é tanto a contagem do tempo, não é a cronologia, a ênfase maior é o conteúdo do tempo. Então, é claro que o conteúdo do tempo ocorre dentro do tempo, no tempo cronometrado, mas haverá circunstâncias, oportunidade, ocasiões em que não suportarão a sã doutrina, porque nem toda doutrina é sã. E essa palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar essa sã doutrina. E ele diz que os homens vão se cercar de mestres segundo as suas inclinações e vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se às lendas e aos mitos. Mas eu não quero seguir tanto este caminho agora, e mais a ênfase positiva. A Escritura é útil para o ensino. Pode parecer estranho, mas, ao que parece, a gravidade do ensino bíblico, juntamente com a seriedade de suas reivindicações, fazem com que o homem não queira ouvir esta mensagem, não queiram saber desta mensagem do Evangelho, preferindo uma mensagem mais leve, que, quando muito, mexa com seus músculos, mas não com a sua mente e o seu coração. Para muitas pessoas, a religião ocupa um lugar reservado para as crianças, as mulheres, os pobres, os velhos, ou, quando a medicina confessa a sua impotência, aí, nesta brecha, a religião pode ter algum relevo. Peço ou encomendo algumas orações, por exemplo. O fato é que o homem, longe de Deus,
está avesso à sua palavra. Mas, quando possível, devido à sua carência de Deus, ele fabrica e molda seus mestres que vão lhe ensinar coisas para preencher o seu vazio. E ele fabrica, molda e domestica os outros. Na mesma linha de raciocínio, o escritor de Hebreus pede aos seus leitores que suportem, aguentem. Pode ser uma mensagem que não seja agradável, não porque ela não seja agradável em si, mas porque ela retrata a nossa situação. Então, pode ser que ela seja uma mensagem insuportável. No caso de Hebreus, é que o escritor pede para que eles suportem aquela exortação, suportem a doutrina. Em Hebreus 13, 22, lemos: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto quanto mais vos escrevi resumidamente. Por sua vez, as Escrituras dizem que nós não devemos suportar os falsos mestres. Vejam as conexões. Haverá tempo que não suportaram essa doutrina. O escritor de Hebreus fala, olha, suportem essa exortação. Mas nós não devemos suportar os falsos mestres com as suas heresias. Então, os falsos mestres trazem ensinos enganosos. E Paulo, ele receia isso pelos coríntios, que eram tão dados, tão suscetíveis a mensagens variadas, estranhas e, ao mesmo tempo, frágeis. Logo, eles eram tão críticos em relação à mensagem de Paulo. Então, eles que eram críticos, eles eram detalhistas, partindo de um referencial equivocado, partindo de uma hermenêutica mundana. Eles eram extremamente críticos do ensino de Paulo, mas eram tão tolerantes para com o ensino enganoso, que se constituía num evangelho, entre aspas, estranho e oposto ao ensinado pelo apóstolo. Notemos que os falsos mestres não apresentavam a imagem de Jesus corrompida, mas tentavam distorcer os ensinamentos do Senhor. Em 2 Coríntios 11, 3 e 4, Paulo diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e esse de boa mente o tolerais, então ele está argumentando, demonstrando na prática que ninguém pregou um outro Cristo, porque não existe um outro Cristo. Não existe, né? Esse outro Cristo seria um outro Jesus pregado, mas um outro semelhante a ele, apenas com distorções, porque ele fala, e se aceitais espírito diferente, aí ele fala de uma essência diferente. Ou seja, eu não nego aqui, pelo que parece, a historicidade de Jesus Cristo, tá? Só que eu apresento um ensino contrário, um evangelho héteros, que ele vai chamar depois de heterodidascalia, né? Um ensino contrário. E ele fala que essas pessoas estão recebendo uma mente muito boa, de boa mente, uma mente pura, ingênua, sem nenhum senso crítico para o que está sendo pregado. E ele fala, olha, vocês têm tolerado isso. Talvez, se pudéssemos juntar o texto de Coríntios com o de Timóteo, poderíamos dizer assim, Paulo diz, olha, vocês não suportam essa doutrina,
mas suportam os hereges, os falsos mestres. À frente, Paulo acusa os coríntios de estarem alegremente, né, de boamente, com satisfação e deleite, tolerando os insensatos, segundo Coríntios 11:9, porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Então, eles faziam isso, essa boa mente, tem um sentido de deleite, prazer, é de onde vem a palavra hedonismo, hedonista, e do Novo Testamento sempre ela é usada negativamente. Então, eles com muita satisfação gostavam. Eu creio que alguns até deduziam que aquilo não era bem assim que estava sendo dito, mas era engraçado. É como alguém que conta uma história com exageros, né? Em geral, os melhores contadores de história, de piadas, tal, são esses que exageram. Então, você sabe que não é bem aquilo ali. E quando você convive com pessoas assim, que em geral são engraçadas mesmo, você pede, fulano, conta aquela história. Você já ouviu aquela história 10, 15 vezes, mas você gosta de ouvir porque eles exageram. Introduz um novo elemento, etc. E quando não introduz um elemento que você gostou, falando, e esse detalhe que você pulou, e o outro vai, exagera. Bom, mas aqui não era apenas uma história engraçada para divertir. Esses homens, eles se agradavam de tolerar os falsos mestres que ensinavam heresias. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina, ela é útil para nos ensinar preventivamente. Cabe aos ministros de Deus ministrá-la fielmente para que a igreja seja aperfeiçoada em santidade e assim, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 14, não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, repare, por todo vento de ensino, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Repare a ideia, artimanha dos homens, né? Essa palavra só ocorre aqui em todo o Novo Testamento, traduzida por artimanha. Ela provém da palavra cubus, a palavra que é quibeia, provém de cubus, que tem a ideia de astúcia, dolo, e ela passou pelo latim, chegou para nós como cubus, né? Ela foi transliterada do cubos para cubus, e chega à nossa língua como cubo, dado. Significa a habilidade para manipular os dados usando os truques para iludir. Paulo emprega a palavra figuradamente para se referir ao homem que usa de todos os seus truques para enganar, dar pistas erradas e driblar, revelando aqui a habilidade de um jogador profissional sem escrúpulos, que obviamente quer levar vantagem a qualquer preço. Então ele está dizendo, olha, que o ensino por parte dos profetas, dos pastores e mestres, é para que nós não mais sejamos como meninos, né, que são inconstantes, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina ou de ensino, e pela artimanha dos homens, que jogam, manipulam com a sua astúcia para nos induzir ao erro. Calvino, ele enfatiza que Deus nos deu a sua palavra, na qual, quando fincamos bem as raízes, permanecemos inamovíveis. Os homens, porém, fazendo uso de suas invenções, nos extraviam em todas as direções. E ele está certo. Que somente quando a igreja se dispõe a aprender com discernimento, a palavra pode, de fato, ter discernimento para interpretar corretamente os outros ensinos. Paulo alerta Timóteo quanto a isso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos, mais uma vez a palavra didascalia,
de demônios. Então, observem, vento de doutrina, vento de ensinamentos, e aqui ensinamentos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Infelizmente, muitas vezes procuramos na palavra apenas uma confirmação de nossos intentos, de nossos propósitos. Queremos apenas que ela nos diga o que desejamos ouvir. Contudo, a observação de Paulo permanece. Toda a Escritura é proveitosa, é útil para o ensino, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. É o que diz o apóstolo em Romanos 15:4. Precisamos ter a santa modéstia de deixar que as Escrituras corrijam a nossa teologia e a nossa prática. Não queiramos impor a nossa doutrina das Escrituras. Por outro lado, vemos também a responsabilidade dos ministros usar a palavra dentro do propósito para o qual ela foi registrada e ela nos foi dada. Calvino, mais uma vez, ele nos orienta pastoralmente. Deus mesmo não desce do céu para nós, nem diariamente nos envia mensageiros angelicais para que publiquem sua verdade, senão que usa as atividades dos pastores a quem destinou para este propósito. À frente ele diz, em relação aos homens, a igreja mantém a verdade, porque por meio da pregação a igreja proclama, a conserva pura e íntegra, a transmite à posteridade. Calvino entende que a verdade ela só é preservada no mundo através do ministério da igreja. E ele diz mais, daí que peso de responsabilidade repousa sobre os pastores e a quem tem sido confiado o encargo de um tesouro tão inestimável. A palavra de Deus deve ser ensinada, porque ela é útil para isso. E nós não temos uma palavra substitutiva, algo melhor. Ela não, porque a palavra não precisa de acréscimo, ela não precisa de reforço, de adaptações. Quando Calvino escreve a Kremer, isso por volta de julho de 1552, ele diz, a sã doutrina certamente jamais prevalecerá até que as igrejas sejam melhor providas de pastores qualificados que possam desempenhar com seriedade o ofício de pastor. Em outro lugar, ele diz, quanto maior for a dificuldade em ministrar fielmente à igreja, mais solícito deve ser o pastor em aplicar todas as suas faculdades neste ministério, não apenas por um curto tempo, mas com inexaurível perseverança. Paulo lembra a Timóteo que nesta obra não há espaço para indolência ou frouxidão, pois ela requer a máxima solicitude e assiduidade. Observe então, meus irmãos, a palavra é útil para nos ensinar. Nós temos acesso à palavra. Vamos lê-la, meditar na palavra, pedir discernimento a Deus. Nós desejamos praticar esta palavra. Aos pastores cabe a responsabilidade também de nos ensinar a palavra, de pregar com fidelidade, porque esta palavra ela nos foi dada para isso, inclusive. Ela é útil para o nosso ensino, para nos dirigir, para nos conduzir. Façamos um bom e santo uso da palavra, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos esclareça e que nos faça entender esta palavra que é inspirada, preservada por Ele e nos foi dada para ensinar. Deus nos guarde. Amém.